Bem, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, hoje com a ação declaratória de constitucionalidade. Esta ação declaratória de constitucionalidade que surgiu, né, em decorrência da emenda constitucional de número 3, no ano de 93, ação declaratória de constitucionalidade que é uma ação objetiva do controle concentrado de constitucionalidade, né? Então, é uma ação sobre a qual se tem uma expectativa de que o Supremo, com exclusividade, tá, venha se pronunciar, né, declarando se há ou não a constitucionalidade. Então é muito voltada para a questão da segurança jurídica, né? Ou seja, uma ação declaratória de constitucionalidade, né, que tem como objetivo de que provocar a jurisdição, né, provocar a jurisdição constitucional para que o Supremo, com exclusividade, possa declarar se determinada lei ou ato normativo é ou não constitucional, tá? Então, esta lei, esta ação, ela veio a ser regulamentada pela Lei 9868 de 99, tá? E esta lei, né, trata de alguns quesitos práticos que nós vamos observar a partir de agora, tá? Primeiro quesito que nós vamos observar é o quesito da legitimidade, tá? Então vejam, é interessante esse quesito da legitimidade, por quê? Porque apesar de hoje já se ter o conhecimento de que são os mesmos legitimados da ADI, né, da ação direta de inconstitucionalidade, presente, os legitimados presentes no artigo 103 da Constituição, até a emenda 45 de 2004, tá? Os legitimados da ação declaratória de constitucionalidade eram só 4. Presidente, tá? A mesa do Senado e da Câmara, tá? Bem como o Procurador-Geral da República. Então, até 2004, só se tinham 4 legitimados e depois, com essa emenda 45, já se pacificou, né? Já houve essa modificação e são os mesmos legitimados da ação direta de constitucionalidade. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que, ademais, tudo que se trata de legitimidade, tá, se equipara ao mesmo tratamento da ADIM. Em que sentido você está falando isso, Fagner? Vamos lá. Na ADIM não tem os legitimados universais e especiais. Lembram disso? Vamos retomar. Os universais, tá, são aqueles que não necessitam demonstrar pertinência temática. Né? Por quê? Porque não possuem interesse na causa. Apenas o quê? Né? Apenas interesse em ser exatamente guardião, defensor exatamente do texto constitucional. Procurador-Geral da República, AGU, né? Presidente do Senado, a mesa da presidência do Senado, a mesa da Câmara. Ou seja, eles não têm interesse. Por outro lado, existem os legitimados que são legitimados denominados especiais. São aqueles que são interessados, né? Ora, se eles são interessados, para a propositura da ação, é necessário que eles demonstrem a pertinência temática. Ora, o que seria então essa pertinência temática? A pertinência temática consiste em, tá, demonstrar a relação entre os seus objetivos na ação e a norma constitucional que, no caso da ADI, é impugnada, ou no caso da ação declaratória de constitucionalidade, que é a que nós estamos vendo agora, tá? Que o porquê que ele quer que se declare a constitucionalidade de determinada lei ou de determinado ato normativo, tá? Então se observa para os legitimados as mesmas regras da ADIM, os universais
sem interesse na causa, né, sem interesse próprio, e os especiais, aqueles que, por serem interessados, precisam mostrar o nexo que existe entre os seus objetivos na ação, tá? E a declaração de constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo, certo? Então essa é uma regra de legitimidade que se importou, né, ou que se utiliza de igual maneira da ADIM, tanto quanto a ação declaratória de constitucionalidade. A outra regra de legitimidade que importa interesse nosso é a regra que se refere à capacidade postulatória, ou seja, a capacidade de postular em juízo, certo? Ou seja, de poder requerer, de poder provocar a jurisdição constitucional através desta ação, para que o Supremo se manifeste. O que é isso? Só pode, então, provocar a jurisdição constitucional através de um representante, tá, jurídico, através do seu advogado, do patrono. Então, nós temos aí dois legitimados que não possuem capacidade postulatória, que são, tá, o partido político, lembrando a vocês daquela regra, né, desde que ele tenha, no mínimo, um representante, tá, em qualquer uma das casas, isso na esfera nacional, né, ou seja, ou na Câmara de Deputados ou no Senado, e a Confederação Sindical de Entidades, que também precisa de um patrono para subscrever a ação declaratória de constitucionalidade, tá? O que quer dizer, só lembrando também que esta confederação, vocês, só para lembrar, que ela precisa ter no mínimo representação e no mínimo 9 estados. Isso significa que houve também uma analogia à lei do partido político e por isso é necessário que se tenha uma representação em no mínimo 9 estados para que se reconheça a representação no âmbito nacional. Esse foi um critério aí objetivo utilizado para se reconhecer esse âmbito nacional das confederações sindicais, tá? Beleza. Vamos tratar aqui do parâmetro, né? Ou seja, o que é o parâmetro nessas ações de controle de constitucionalidade? Parâmetro, né, é aquilo que pode ser impugnado, né? Parâmetro é aquilo que serve de referência para o que é impugnado. Então veja, se eu tenho uma lei que eu tenho dúvida sobre a sua constitucionalidade, isso está gerando insegurança jurídica, e se eu quero que ocorra a declaração de constitucionalidade, qual é o parâmetro que eu tenho dessa lei para que se declare a constitucionalidade dela? São algumas normas constitucionais, mas vamos lá. A primeira delas, e aí eu já posso falar do primeiro parâmetro, é o quê? Uma norma constitucional originária. Ou seja, aquela que, digamos assim, adveio do poder constituinte originário. Ou seja, então a norma constitucional originária, que adveio do poder constituinte originário, desde que esteja em vigor, ela é um parâmetro para que o órgão que exatamente tem esse poder, né, de julgar nas ações de controle concentrado, dizer, olha, essa lei que você me apresentou aqui, eu posso declarar a constitucionalidade, porque ela tem exatamente o quê? Uma validade, né? O fundamento dela não destoa da norma constitucional originária. Então esse é um parâmetro. Um segundo parâmetro que se tem para a declaração de constitucionalidade são os princípios constitucionais implícitos, tá? Ou não escritos. Tá? Então, os princípios constitucionais não escritos, aqueles que são implícitos, também são parâmetros para se declarar a constitucionalidade na ADC. As normas constitucionais derivadas também são parâmetro?
São aquelas normas que advêm das emendas constitucionais. Então, elas também são parâmetros para que o Supremo possa ou não declarar a constitucionalidade de uma lei, tá? Normas constitucionais que são fruto da revisão constitucional são parâmetro? São. Também são parâmetro, tá? Então, são aquelas normas que foram fruto da revisão constitucional prevista lá na Constituição, após 5 anos, enfim. Também servem como parâmetro para declaração de constitucionalidade. E aí vamos lá. E as normas constitucionais transitórias, aquelas da DCT, são parâmetros? São parâmetro? São. Ou seja, norma constitucional transitória é parâmetro desde que a sua aplicabilidade não esteja esgotada e nem que a sua eficácia esteja exaurida. Ou seja, se a eficácia da DCT não está exaurida e a sua aplicabilidade também não se esgotou, ela também é parâmetro para se declarar a constitucionalidade da lei. E por fim, nós temos também os tratados internacionais. Só que somente tratados internacionais que versem sobre direitos humanos que tenham sido recepcionados. Ora, para serem recepcionados é necessário o quê? Aprovação nas duas casas, Senado e Câmara, em 2 turnos de votação e por maioria absoluta, que são de 3/5, porque aí eles serão recepcionados com status de emenda constitucional, ok? Então, esses são os parâmetros para se declarar a constitucionalidade da lei, que é o objetivo da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Com relação ao objeto, tá? Vamos lá falar do objeto da ADC. Veja só, o objeto da ADC, né, está presente no artigo 102, inciso 1, letra A da Constituição, tá? Veja só, ele é diferente da DIN. Por que ele é diferente da DIN? Porque na ADC só se pode declarar constitucionalidade de leis ou atos normativos federais. Então, diferente da DIN, que poderia também lei estadual, no caso da ADC, só cabe declaração de constitucionalidade, tá, de lei ou ato normativo federal, né? E ainda tem mais uma observação. Só cabe também, tá, declaração de constitucionalidade, tá, de lei ou ato normativo quando se compara com normas pós-constitucionais, né? Por que pós-constitucionais, né? Porque essas leis federais ou atos normativos federais, tá? Eles são, na verdade, comparados para se declarar a constitucionalidade por uma norma constitucional que já existe. Então, este ato normativo, essa lei, é pós-constitucional, certo? Vamos, então, a um detalhamento sobre isso. Então, vejam, né? Quando a gente fala em normas pós-constitucionais, dá uma ideia de que é qualquer norma pós-Constituição de 88. Mas isso não significa necessariamente que toda norma após a Constituição de 88, para fins de ser objeto, né, de controle concentrado, no caso da ADC, seja exatamente esse objeto. Vamos lá. Se eu tenho uma emenda constitucional do ano de 2012, certo? E eu tenho uma lei federal do ano de 97, portanto, 97 após 88.
emenda constitucional de 2012. Esta lei de 97, ela pode ser objeto de ADC? Não. Certo? Porque tem que ser após a emenda constitucional que você está querendo, na verdade, avaliar. Então vamos supor, essa emenda constitucional mesma, de 2012, tá? Ela só pode ser parâmetro para a norma, exatamente, federal, lei federal, ato normativo federal, de 2013, de 2014, 2015, ou seja, pós exatamente declarar a constitucionalidade, tem que ser declarar após a norma constitucional que é referência, que é parâmetro, certo? Independente se ela é pós 88, ou seja, eu vou declarar constitucionalidade, né, de uma lei de 97 e vou utilizar como parâmetro a emenda de 2012? Não é por aí. Né? Agora, essa mesma emenda de 2012, ela serve de parâmetro para uma lei de 2013, certo? Só para vocês diferenciarem isso aí. Competência da ação declaratória de constitucionalidade. Ora, é controle concentrado e a competência, assim como na DIN, é do Supremo Tribunal Federal. Mas também na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, existe a competência do Tribunal de Justiça, tá? Porque é possível que a Constituição também traga previsão de ação declaratória de constitucionalidade no âmbito estadual. Se é no âmbito estadual, a competência é do Tribunal de Justiça, certo? Aspectos procedimentais que a gente vai analisar agora. Veja só. Quando a gente fala de aspectos procedimentais, não sei se vocês lembram quando eu falei da DIN, a DIN, ela serve, né, de referência com relação ao procedimento, tá? Ela é um procedimento comum, um procedimento padrão. Como agora nós estamos a tratar de outras ações de controle concentrado, né, nós vamos estudar de acordo com as divergências procedimentais que essas ações de controle concentrado possuem em relação ao procedimento padrão, que é aquele que nós já estudamos, tá? Então veja só, na ADC, né, o que é importante a gente observar, porque é um requisito peculiar da ADC, tá? Ora, o requisito peculiar da ADC é relevante controvérsia judicial. Então veja só, para que se possa realizar a propositura de uma ação declaratória de constitucionalidade, é indispensável demonstrar relevante controvérsia judicial. Isso está presente no artigo 14, inciso 3º da lei 9868 de 99. Ora, o que é então esse requisito da relevante controvérsia? Veja, antes de entender o requisito da relevante controvérsia, é preciso que se entenda que há um princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ora, toda lei, ao ingressar no ordenamento jurídico, ela tem uma presunção de constitucionalidade. Afinal de contas, os órgãos responsáveis pela edição da lei, tá? Provavelmente, né, com certeza, fazem aquela análise de constitucionalidade antes de ser publicado, editado. Veja só, no processo legislativo, não se tem uma passagem obrigatória pela Comissão, tá, de Constitucionalidade e Justiça, CCJ, não se passa pelo CCJ. Então, quando essa lei sai, finda o processo legislativo, ela é publicada, ela entra em vigor, se tem, né, por obviedade, uma presunção de constitucionalidade. Então, veja só, se toda lei existente no ordenamento jurídico tem uma presunção de constitucionalidade,
E o objetivo da ADC, ação declaratória de constitucionalidade, é que declare constitucionalidade, você vai perguntar o quê? Ora, se já tem a presunção, por que você quer agora declarar a constitucionalidade de algo que já se presume que é? Você vai dizer, então, o seguinte, ora, se quer declarar a constitucionalidade porque tem uma relevante controvérsia. Uma controvérsia que compromete um quesito que é o de segurança jurídica. Tá? Veja, esta controvérsia, tá? Ela se presume de que existem ações em curso, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, que dão uma interpretação diferente para essa lei. Inclusive apontando nessas ações e decisões também que existe aí indícios de inconstitucionalidade. Ora, você vai conviver com uma lei que não te dá certeza, que não te dá tranquilidade, ou seja, vai conviver com incertezas e com intranquilidades? Não. Então, você precisa demonstrar para que o Supremo venha declarar constitucionalidade que, primeiro, existe uma controvérsia sobre a constitucionalidade. Veja, a controvérsia que existe, tá, é uma controvérsia que tem que ser uma controvérsia jurídica. Uma controvérsia jurídica. Uma controvérsia que não é exatamente uma controvérsia doutrinária, né? Não é discussão entre autores, não. São discussões que estão ocorrendo, tá, no âmbito do poder judiciário. Tá? Então essas discussões que estão acontecendo são, inclusive, necessárias que se prove. Então, na própria ação declaratória de constitucionalidade, você tem que provar, tá, a relevante controvérsia judicial. Como você vai demonstrar isso? Claro, você vai anexar à sua petição, tá, decisões que são contrárias, decisões divergentes, decisões que questionam a validade da norma. Tá? Você precisa demonstrar isso. Né? Não basta ser uma discussão de um autor com outro. São discussões que estão presentes no âmbito do poder judiciário. E lhe digo mais, essa necessidade de demonstração de controvérsia judicial relevante, ela está muito mais próxima do que exatamente qualitativo do que quantitativo. O que eu quero dizer com isso? Tem determinadas leis ou assuntos que já estão assim bem discutidas no Poder Judiciário. Então você vai juntar a sua petição, tá, um número significativo de decisões em sentido contrário. Ok. Porém, você pode ter, por exemplo, uma emenda constitucional que seja recente e que ainda não tenha essa quantidade toda de decisões ou de discussões, mas que já tenha uma certa quantidade de discussões, tá? E que qualitativamente você já pode vislumbrar que aquele ato normativo, aquela lei, mesmo que em pouco tempo, pode ser objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade. Isso aconteceu, por exemplo, com a emenda constitucional que foi chamada ou batizada de PEC da Bengala. Por quê? Porque logo após, exatamente, né, se colocar em discussão a PEC da Bengala, que iria mexer exatamente na aposentadoria, ou no tempo de aposentadoria, né, de imediato já surgiram algumas ações diretas de inconstitucionalidade, já surgiram ações declaratórias, porque já se estava se discutindo sobre a constitucionalidade dessa emenda, né? Então, o Supremo Tribunal Federal precisava se manifestar exatamente sobre essa PEC, tá? Então, veja, não se tinha uma quantidade tão grande quanto em outras discussões sobre leis que já existiam há algum tempo, mas
qualitativamente era necessário se auferir essa controvérsia, se discutir essa controvérsia, ok? Então vamos agora para um tópico também importante, que é a distinção entre a ação direta de constitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.